Essa é uma camisa que não deve ser vestida apenas, e sim costurada na nossa pele. Quem entender isso vira uma lenda. A Juventus é uma história de paixão, orgulho, sacrifícios e vitórias. A Juventus é orgulho, a Juventus é uma família, a Juventus é maior do que tudo, todos para sempre. Palavras do aniversariante de ontem, o nosso grande Giorgio Chiellini, El King Kong, que completou primaveras no dia de ontem. De ontem não teve vídeo, então o Chiellini, que em breve vocês vão ver mais de perto. Parabéns para o Chiellini, belas palavras, que incorpora o espírito da Juventus. Né, senhor Scanavino? Scanavino que deu aí uma entrevista agora, hoje, falando que a Juventus, quando perguntado, mas não é mais o que conta é vencer, não é a única coisa que conta é vencer, não é o mais importante. Ele falou, não, claro que é importante, mas competir, porque a Olimpíada mostrou para nós que a competitividade também é importante. Scanavino. Bentornado, Tifoseria Bianconeira. Tchau, Tifoso Bianconeira, Finestra Bianconeira. Hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto. Na Itália é feriado, feriado de férias de agosto, ou Ferragosto. Você sabia que antigamente existiam apenas 10 meses? Que não existia o mês de agosto? E quem inventou o mês de agosto foi o Imperador Augustus. E em sua homenagem, isso tem a ver com o feriado na Itália? Do calendário cristianismo? Finestra também é cultura. Um dia, né, deixa aí nos comentários se vocês quiserem. Um dia a gente fala sobre isso, sobre o calendário do cristianismo e por que hoje, então, dia 15 de agosto, né, da Santa a Madonna de Assunção, enfim, Finestra é cultura. Então já sabe, né? Já deixa o like. É um canal que fala da Juventus. Hoje nós temos assuntos importantíssimos. Fica até o final. A saída do Szczesny ontem, a camisa 10 do Yildiz e no final uma notícia, eu diria assim, se eu fosse escrever num jornal, a panela está fervendo nos bastidores da Juventus, mas não é contratação. Então já sabe, já deixa o like, Finestra Bianconeira, fala da Juventus e ativa o sino. Por falar em ativar o sino, olha aqui, ó. 1 sino, 2 sinos e 3 sinos. Qual que é mais alto? Atalanta perdeu. Gasperini se Bergamasco. Em homenagem à Atalanta. Muito bem, Tifoso Bianconeiro. Hoje eu vim para quebrar tudo, para falar da Juventus. Vamos falar do polaco Szczesny. Ontem todo mundo viu. O Szczesny rescindiu, até rimou. Por quê? Porque já tinha esse pré-acordo. O Szczesny quase foi para as Arábias, né? Pessoal que pediu para falar de bastidores, eu tinha antecipado essa notícia que vinha das Arábias. Não houve o acerto, não houve o acordo com o time árabe. E o Szczesny, mas eu disse que ele não ia ficar fora dos planos, muito pelo fato dele ganhar um salário alto. A gente pode questionar o Szczesny, sim, dele não ter um nível para ser titular da Juventus, mas a gente tem que reconhecer que também o cara simplesmente herdou a camisa do Gianluigi Buffon. É só isso. Ele entrou no lugar do Buffon, ele entrou numa fria. Antes fosse ele entrar numa fria, ele entrou numa gelada. E aí ele pegou um período também que várias coisas desandaram na casa da Juventus, seja por conta do Agnelli, seja por conta de pandemia, desmandos de diretoria que tem a ver com o Agnelli, enfim. O Szczesny, ele tecnicamente, colocando numa balança, ele mais agradou do que desagradou. Me lembro de 2 vídeos que eu fiz aqui massacrando ele e não me arrependo, porque aquele jogo contra o Udinese, na primeira rodada do último campeonato, quando o Cristiano Ronaldo jogou o primeiro ano do Alegre, nesse retorno, vencíamos por 2-0, o Quadrado tinha aberto o placar, tudo mais, 2-0 lá em Udine, tranquilo, e o Szczesny, ele não falhou, ele deu 2 gols para o Udinese, mas foram 2 gols dados mesmo, é só vocês procurar aí no YouTube, e ali eu perdi a paciência e falei, coloca um Cone no gol, porque não dá para esse cara continuar na Juventus. Na sequência, naquela semana, na Champions, ele falhou
de uma maneira muito infantil, que nem goleiro de condomínio falha, né? Nem na várzea, né? Porém, foram essas 2 vezes aí, mas teve tantas outras partidas que ele foi muito bem. O Szczęsny, por exemplo, quando nós assistimos a partida contra o Milan, quando o Higuaín estava jogando no Milan, e o nosso ataque era Mandzukic e Cristiano Ronaldo, lá em Milão, ele defendeu uma penalidade, né? E, assim, teve grandes momentos, e para mim, a grande partida do Szczęsny, a melhor partida deles, vocês vão lembrar, foi no ano passado, no início de 22, ano retrasado, portanto, Juventus perdia para Roma por 3-1, e o meu amigo Gilles, um abraço para o Gilles, ele achou que a Roma ia ganhar o jogo 3-1 lá em Roma, e o Szczęsny simplesmente, a partida acabou 4-3 para a Juventus, mas detalhe, quando a Roma estava para fazer o 4º gol, o Szczęsny defende o pênalti, sai a jogada de contra-ataque, a Juventus faz o gol, e aí vira o placar para 4-3. Para mim, aquela atuação do Szczęsny, não pelo pênalti, mas naquela pressão da Roma, ele fez 3 milagres, 3 defesas de Buffon, então tá perdoado. E vou dizer mais, na vida a gente conhece as pessoas como elas saem da nossa vida, muitas vezes, não como elas entram, como elas entram. E o Szczęsny foi um senhor, foi um cavalheiro, ao contrário do texano McKenna, ao contrário de tantos outros como Adrian Rabiot, né? Ao contrário de Alexandro, aliás, perdão, Alexandro não, Alexandro tá no time do Szczęsny. Ao contrário do texano e do francês, né, do Rabiot e do McKenna, que não tiveram e não tem, no caso do McKenna, né, essa dignidade de respeitar o clube, né, assim como fez o Alexandro, que respeitou a Juventus, entendeu que não dava para ficar. O Szczęsny, então, consensualmente teve essa rescisão de contrato, sem querer provocar mais polêmicas na sua saída. Então, muito obrigado ao Szczęsny, espero que ele não se aposente, ele colocou isso, né, como uma possibilidade de parar de jogar, espero que ele não pare de jogar, porque é um grande goleiro, sem dúvidas, e claro, Buffon foi Buffon, todo mundo perto do Buffon é minúsculo, na minha humilde opinião. Se o Szczęsny foi, o Will diz que demorou aí na renovação. Amanhã, mais conhecido como 16 de agosto, deve ser feito o anúncio. O Will diz será o camisa 10, tem a sua renovação e tem aí uma enorme responsabilidade, vestir a camisa que foi do Platini, para quem viu, para quem viu do Del Piero. O Zidane vestiu a 21, o Pirlo vestiu a 21, mas exerciam essas funções, né? O próprio Tevez, que é o piorzinho desses aí, o Pogba na primeira passagem, mas enfim, é uma camisa muito, muito pesada, principalmente quando você fala de Platini, Baggio e Del Piero. Baggio, bola de ouro em 93, Del Piero é o Del Piero, que a gente chama de Deus Piero, e o Platini é o rei da França, do futebol francês, o rei no futebol da Juventus. E claro, Zidane e Pirlo poderiam sim vestir a camisa 10, né? Se eu não me engano, chegaram a vestir em alguns momentos. Mas enfim, só falei jogador perna de pau. Portanto, eu disse tem uma responsabilidade enorme. Eu não acho justo, eu vejo na internet, vi hoje mesmo no Facebook, um grande amigo meu, fazendo uma certa comparação, até na maneira como o jogador está sendo preparado, com o Del Piero. Isso não é e não vai ser bom para o Yildiz, mas não é nada bom. Absolutamente não vai ajudar em nada a comparar com o Del Piero, e isso vale para qualquer outro jogador que um dia chegar na Juventus. Não se compara a Del Piero, tá? Para o bem do jogador eu estou falando isso. Fora isso, eu acho que tá de bom tamanho dessa camisa para ele. A gente precisa de um jogador líder dentro de campo, a gente precisa de um cara que olha para a camisa e fala, tá, é a 10, é a camisa do Platini, deixa comigo. E me parece que ele tem personalidade, e a personalidade dentro de campo ela é importante não só no mental, né, na parte tática, mas principalmente para o adversário que olha e fala, lá tem um camisa 10. Então, acho importante essa aposta, mas, torcedor da Juventus, calma e muita calma com comparações com outros camisas 10 que nós tivemos aqui nessa nossa camisa fantástica da Juventus. Eu vou encerrar o vídeo falando o seguinte.
Eu não tenho aqui detalhes, mas quem acompanha mercado de bolsa de valores, enfim, os sinos aqui estão quase caindo, né? Atalanta. Como é que eu vou lançar essa notícia? Vamos colocar o seguinte. Vou deixar uma pergunta para terminar o vídeo. Vamos deixar no condicional. Você, torcedor, ficaria satisfeito, ficaria feliz ou não? Você é contra a chegada de um investidor que de repente adquirisse lá uma parte do clube, né, uma parte das ações, mais ou menos 10% do clube, né, nas mãos de um grande investidor? Interrogação. É assim que eu termino o vídeo. O que eu posso dizer é que tem alguma coisa acontecendo nos bastidores da Juventus. Não estou falando de contratação, mas tem alguma coisa que está acontecendo, porque algo me chamou a atenção na calada da noite de ontem, nessa questão de investidor misterioso ou investidores misteriosos nessas questões de 10% do clube. Muito bem, deixe sua opinião. Sempre Forza Juve, fino alla fine. E sim, o que importa aqui é vencer, senhor Scanavino. Like no Finestra, espalhe para os amigos. Muito obrigado aos inscritos. E Atalanta, vice. É bom ser vice da Europa, né, Bergamasco? Forza Juve! Forza! Like no vídeo, ragazzi. Boa quinta-feira a todos. A gente se vê, acho que amanhã.